Olá, olá e em casa, como é que estão? Tudo bem? Tudo a trabalhar? Olhem, muito bem-vindos e muito obrigada também por estarem aí desse lado. É muito bom saber que, que estão aqui, que estão a tomar conta da vossa família e no fundo, à procura daqui de algumas respostas, ou pelo menos, se não for respostas, às vezes só à procura de algumas dicas, não é? Ou de algumas ajudas que nos possam fazer pensar um bocadinho sobre isso. Se há uma das coisas que eu gosto mesmo é que vocês possam sair daqui sempre com alguma nova reflexão. Vocês fiquem com esta reflexão durante o dia e percebam se vos faz sentido ou não. Está bem? Aqui a missão é ajudar famílias e fazer as famílias mais felizes. Portanto, a ideia é sempre essa, está bem? E é sempre assim que eu abordo os temas. Olhem, quero-vos agradecer então, vocês estarem aí, quero-vos agradecer as vossas partilhas e vou pedir também que partilhem este vídeo, ok? Pelos vossos amigos, pais, pelos vossos colegas, pelos vossos conhecidos, nas vossas páginas. Quanto mais vocês partilharem, mais vocês ajudam a ajudar. Portanto, vale a pena, não é? Olhem, nós hoje vamos falar aqui sobre uma dor. Vamos falar sobre uma dor muito em particular, que é a privação de sono e a ausência de dormir, não é? De horas de sono. Quem é que já passou por isso? Já passaram por isso? Eu já passei por isso. Em vários contextos, seja na universidade, não é? Quando tinha trabalhos para fazer, seja agora com o nascimento da Carminho no primeiro mês, sei lá, noutros tempos, não é? Em que, olha, seja em viagens da Austrália para cá. Portanto, todos conseguimos saber ou perceber o que é que se passa em cada um de nós com a privação de sono. E então a história de hoje é minha. A história de hoje é minha. E eu estava a lembrar-me dela quando escrevia e fazia aqui uma grande lista, não é, daquilo que a privação de sono nos causa e aquilo que é sentir a dor da privação de sono. Eu tenho um problema enorme, que é quando conduzo. Quando conduzo, há um sono horrível, medonho. É verdade, então é muito difícil para mim fazer viagens. E às vezes não precisam de ser viagens muito grandes. Eu lembro-me de sair aqui, não sei se conhecem, aqui da zona de Abrantes, quando eu chegava às Moriscas, quando era para ir para a Guarda, portanto ainda tinha 1 hora e meia de caminho, eu chegava às Moriscas, passado em uns 10 minutos de sair de Abrantes, e os meus olhos já fechavam. Terrível. E então eu às vezes dormia bem, outras vezes eu estava muito mais tarde do que deveria, não é? E é engraçado a forma como eu fazia aquelas viagens. Era só um horror. Então, isto faz muito lembrar, muitas vezes, aquilo que nós vivemos e que nós passamos na maternidade. Este esforço de fazer a viagem em privação de sono. Isto, por acaso, era uma viagem de 1 hora e meia, que eu depois chegava lá e estava porreira. A questão era a questão é fazer desta viagem de 1 hora e meia aquilo que eu vivia naquela 1 hora e meia, aquilo que muitos pais, aquilo que muitas mães, aquilo que muitas crianças vivem durante anos e meses a fio. E então isto chama-me aqui a atenção para aquilo que é, não é, a importância de nós resolvermos este problema. Hoje em dia eu já resolvo muito mais facilmente o problema, não é? Porque ou vai o Diogo a conduzir, ou mesmo viagens para cá quando podia, parava e dormia. O que é certo é que muitas vezes os pais acabam por não ter este tempo, não é? Não, acabam por não ter esta oportunidade de parar para dormir, porque muitas vezes eu também não tinha. E aquilo que eu vivia era só sofrimento atrás de sofrimento e mais acumulação de sofrimento, não é? Porque era realmente, olha, eu fazia tudo, eu mandava a água para a cara, eu chegava a pôr o gargalo da garrafa de água aqui para tentar, não é, que a água e que os picos nos olhos me fizessem acordar, eu punha música alta que deixava de ouvir, eu comia, levava sempre uma maçã ou alguma coisa para ir roendo, especialmente, não é, e preferencialmente uma coisa que demorasse muito tempo a comer. Eu, sei lá, eu via as matrículas dos carros, eu ligava, só que às vezes saía às 7 da manhã porque entrava às 9 e não tinha muito bem em quem ligar, não é? Porque era muito cedo, mas eu ligava para as pessoas, ou seja, eu abria a janela, olhem, eu punha os pés assim, punha os pés assados, ninguém imagina as ginásticas que eu fazia para não adormecer. Pronto, e então esta é uma história que realmente me diz muito sobre aquilo que os pais, não é? E sobre aquilo que nós vivemos. Quando nós estamos em privação de sono,
nós vivemos em esforço, sem dúvida, não é? Porque não conseguimos descansar. E o que é engraçado é que aqui nas minhas pesquisas, nas minhas leituras, há pontos em comum, não é? Há várias. É como se toda a gente dissesse o mesmo sobre o mal que nos faz nós não dormirmos. O que é que acontece ao nosso corpo? Então, isto, muito resumidamente e muito trocando por miúdos, mesmo a nível biológico, aquilo que acontece e a importância de dormir no nosso corpo, não é? É que nós, ao longo do dia, vamos acumulando resíduos, toxinas, posso-lhe chamar assim, não é? Substâncias que não nos interessam nada e que não são nada positivas para nós. E o que acontece quando dormimos é que o nosso corpo faz o favor de fazer essa limpeza, quer mental, não é? quer corporal e fisiológica, de tudo o que entra que não nos interessa não é? E acabamos por chutar para canto, não é? E arrumar e libertar. Ora, quando nós não dormimos, especialmente semanas, especialmente meses, especialmente anos, e não conseguimos ou temos a sensação de que não dormimos bem, não conseguimos dormir, não dá para dormir, e atenção que eu estou só a falar aqui, até muito de mãe para mãe, não é? Portanto, de adulto para adulto, isto é o que acontece connosco. E depois, logicamente, que ninguém melhor do que vocês, não é? Para me dizerem aquilo que vocês sentiam. Por exemplo, uma das coisas que acontece com o cansaço é o desfoque dos olhos. Giro, não é? Então, por isso é que, se tiver sono, não conduza. Porque a nossa outra, não é? Desfoque dos olhos, capacidade de reação mais lenta, ou seja, significa que se alguém travar à minha frente ou me fizer uma ultrapassagem perigosa, ou um animal se colocar à frente, ou seja o que for, a minha capacidade de reação é completamente diferente do que se eu tiver, não é, com o sono em dia e descansada. Então, aquilo que nos acontece é que para além não é, desta condição física em que não é, há aqui um desfoque e há uma capacidade de reação bem mais lenta. Porquê? Porque o nosso cérebro também está muito mais lento, e quando o cérebro está muito mais lento, nós temos muito menos capacidades de tomar decisões. E às vezes nós não percebemos bem porque é que a nossa vida está um caos, e porque é que as coisas não estão nada a correr bem, e porque é que a relação com os meus filhos está mal, e com o meu marido nem se fala, e o meu patrão agora decidiu chatear-me, e até a minha mãe está mais chata do que nunca, e o meu pai não se pode aturar. Então, quando nós percebemos que afinal somos nós, que não estamos tão bem assim, porque a privação do sono, aquilo que gera é exatamente isto, e vai até à tomada de decisões, vai até à falta de memória, vai até à coordenação de movimentos, vai até à coordenação de pensamentos e de sentimentos. Não é? Vêm os pensamentos, vêm as emoções, vêm os sentimentos e vêm os comportamentos. E então começa este castelo de cartas, não é? Começa na privação de sono e não é? Vai fazendo cair tudo o resto. E é por isso que a privação de sono está muitas vezes na base de uma família destruturada, descoordenada, perdida, destruída, aquilo que vocês quiserem chamar. Agora, isto era uma conversa não é? De mãe para mãe, de adulto para adulto. Mas então, e o que é que acontece às crianças? Logo às crianças que comem e dormem. Uma criança, habitualmente e no geral, não detalhando aqui em idades, mas eu diria até a idade dos 3 anos, dorme ou deveria dormir, entre as 13 horas às 16 horas, ok? Portanto, vejam a quantidade, aquilo que é precioso. Portanto, nós é 8 horas, digamos que nelas dobra o tempo. Agora vamos imaginar que uma criança, afinal, só dorme metade desse tempo como nós, é como se nós andássemos consecutivamente a dormir 3 horas por noite. Imaginam isto? Ou então até fazem as 8 horas, até fazem as 10 horas, mas a parar constantemente. O efeito é exatamente o mesmo. Então, por isso é que falamos da dor, não é? Porque, para além de termos uma mãe, não é? Um pai, um adulto em dor na privação de sono, nós temos uma criança que é fundamental o dormir para o próprio equilíbrio mental, para o próprio crescimento físico, para a própria renovação, não é? E o tal refresh, quando nós acordamos de manhã estamos prontos para um novo dia.
E às vezes dizemos à noite é preciso é dormir, não é? Vou descansar porque estou muito cansada e já não estou a conseguir pensar, então amanhã é um novo dia. E isto é o que não acontece a uma criança, não tem esta capacidade quando as noites não são boas e quando as noites não correm bem. Está a fazer sentido? Então, vou aqui dar vou aqui. Ainda não falámos sobre isto, que é uma coisa tão importante na infância: o comer. Todos os pais dão muita importância ao Carolina porque ele não está a comer bem, Carolina porque ele não está a fazer uma boa adaptação às papas, porque ele não está, não é? A amamentação, qual é a importância da amamentação? É o bebê ser alimentado, é o bebê comer bem, é o bebê alimentar-se bem. E é super, super, super importante. E porquê que ainda não nos preocupamos com o sono da mesma maneira que nos preocupamos com a alimentação? É porque o comer e o dormir, e já diziam os antigos, é meio sustento, não é? Quando a criança dorme, é meio sustento. O comer e o dormir, para além de estarem intimamente ligadas, é tão mau uma criança que não come, ou que come, não é? Demasiado, não é? E depois, mas isso normalmente reflete-se mais à frente, do que a criança que não dorme. Verdade? E qual é aqui a associação? Porque é que o sono e a alimentação estão de mãos dadas? Porque é exatamente os distúrbios de sono que provocam os distúrbios alimentares. Então, como é que nós podemos preocupar-nos muito com uma coisa e não nos preocuparmos nada com a outra? O sono e a alimentação vão e estão de mãos dadas. É muito importante um bom sono, não é? Dormir bem para comer bem. Portanto, um bebê come bem, se dormir bem e dorme bem, se comer bem, não é? E portanto isto não há hipótese. Então o comer é tão importante como o dormir. E é por isso que em adultos se vê tanta perturbação alimentar. Muitas vezes associados a problemas de sono. E às vezes vice-versa, não é? Porque estão intimamente ligados. E é importante nós, quando nos preocupamos com uma, preocupar-nos com a outra. Porque muitas vezes o que resolve uma, resolve a outra. Pronto, olhem, deixem-me falar também daquilo que são doenças mais à frente, não é? E agora estávamos a falar aqui dos distúrbios alimentares, que me leva logo à diabetes, que me leva logo à tensão alta, à necessidade de comer coisas salgadas ou coisas doces, não é? E depois aquilo que, não é? As doenças que são transformadas aí. Tenho que falar também do stress. Quando nós não descansamos, nós ficamos muito mais estressados, até porque sentimos muito mais frustrados, porque não estamos com capacidade de tomar decisões. Então, quando nós não estamos com capacidade de tomar decisões, nós estamos frustrados. Estamos frustrados, ficamos estressados. Do stress surge a ansiedade. Da ansiedade surgem sentimentos completamente, não é? Como este, não é? Em que não conseguimos pensar. Parece que o cérebro se esvazia e nós, quando é a altura de dizer alguma coisa, não nos sai nada. E então, lá voltamos nós aqui à pescadinha de rabo na boca. E a importância de tratar o sono. Porque o sono é parte fundamental, sabem de quê? Da nossa boa disposição, do nosso bom humor, de nós estarmos bem, de nós termos a capacidade e a energia de levantar bem dispostos de manhã, de querer comer bem, até me estou a arrepiar, de ir fazer ginástica, de ir fazer uma caminhada, de brincar com os nossos filhos, de brincar com eles, basta isto. E não termos a sensação de que já nos estamos a levantar chateados, não é? Já nos estamos a levantar aqui com este semblante bem marcado de cansaço, não é? De irritação. Então, de tudo que eu falei e de tantas outras coisas que havia para dizer, não é? Não falando no casal, na família, na casa, não é? Porque temos energia para limpar a casa, temos energia para tratar de nós, temos energia para nos levantarmos e escovarmos o cabelo, secarmos o cabelo, até porque nos levantamos, até podemos levantar mais cedo, não é? Porque entretanto dormimos as horas boas de sono. Havia aqui tanta coisa que era a tarde inteira neste live a falar com vocês sobre aquilo que é não dormir e sobre a importância de dormir. Agora, há aqui várias dicas e há aqui várias coisas que eu vos posso dizer. Muito importantes de resolver. Uma das coisas é sempre refletir. Sempre. Eu acho que de todos os temas que eu posso abordar, a primeira é refletir. Como é que está a nossa vida? Eu estou privada de sono? Ok, então siga, não é? Fiz um tique nessa, vamos avançar. Próxima dica, cuidar do meu sono. O que é que eu preciso de fazer para cuidar do meu sono? É o meu filho que não dorme? Então vamos cuidar do sono do filho, porque é por causa dele que eu não durmo. Então vamos a isso. E vamos aqui à criançada. Dicas para a criança dormir melhor.
Uma boa higiene do sono. O que é isto, Carolina? A boa higiene do sono. Nada de ecrãs, ok? Evitem os ecrãs, especialmente antes de ir dormir, está bem? 1 hora, eu estou a generalizar, está bem? Depois vejam diante a criança, mas 1 hora já me parece demasiado, mas ok que seja, ok? Meia hora, um quarto de hora, um episódio, umas canções. Por falar em canções, reduzam o tempo de ecrã, do tempo visual de ecrã, e coloquem música, música relaxante, faz sempre bem. Enquanto almoçam, enquanto jantam, ponham um Mozart, ponham músicas vossas, ponham músicas tranquilas, mas ouçam música, a música é ótima. Ponham instrumentos, a música é ótima, 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 a nível de relaxar o corpo, relaxar a mente e proporcionar aqui sensações boas interiores, está bem? O que promove depois também o relaxamento para dormir. Mais coisinhas. Deitar-se cedo. Eu ouço crianças que se deitam às 11 da noite, à meia-noite, ok. Se elas forem dormir 12 horas seguidinhas até ao meio-dia do dia seguinte, tudo certo. Só tem um fuso horário completamente diferente do que aquilo que é o padrão. Está tudo certo, embora a luz é muito importante, ou a ausência da luz. Por isso é que é recomendável e tendencialmente as crianças acordam às 7 da manhã. Às vezes de verão, muitos pais queixam-se que acordam às 6, quando o sol nasce. Então aquilo que é o ideal é nós deitarmos a criança o mais cedo possível, está bem? Que seja por volta das 20, que seja, ok, não conseguem por volta das 21, mas o mais cedo possível para que depois ele também de manhã possa ter a oportunidade de fazer as 12 horas noturnas, está bem? Isso é muito importante. Estarmos atentos àquilo que é a idade do nosso filho, para percebermos também qual é as necessidades dele e perceber onde é que podemos reajustar aqui ou ali para que ele possa dormir mais e ter mais oportunidade, não é? Pelo menos para poder esticar, não é? As horas de sono e poder dormir mais e melhor. Outra das grandes dificuldades é as crianças não dormirem sozinhas, não é? Não adormecerem sozinhas. E este é um dos principais conselhos que eu dou, e é com esta dica que eu me vou despedir, e a importância de fazermos isto. A Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento recomenda, ok? Temos pediatras e pediatras, não é? E médicos, aliás, nós temos tanta gente da área da saúde, exatamente por isto, porque eles têm perfeita noção do que aquilo que é correto, não é? E aquilo que conduz a um bom sono da criança. E quando a criança dorme bem, quando o bebê dorme bem, como nós estamos a falar aqui para mães, não é? E para pais, é meio caminho andado para vocês pais dormirem bem. Então façam acontecer, está bem? Esta é a dica. Ajudem, eduquem, ensinem os vossos filhos a dormir e a adormecer sozinhos, independentes e autónomos da vossa ajuda para dormir e para adormecer. Eu tenho a certeza que é isso que vai fazer toda a diferença aí em casa, está bem? Bom, já deixei aqui umas dicas, já falámos de dores, super poderoso este live, espero que o tema tenha feito sentido, espero que vos tenha despertado aqui algum interesse em resolver o problema, não é? Eu espero que sim, seja lá como for. Aquilo que eu vos quero dizer é que nós estamos aqui, se conhecerem pais, não é? Amigos, colegas que estejam a viver nesta privação de sono, até porque isso influencia até a produtividade lá no trabalho, portanto partilhem com eles. Se de alguma forma os ajudar, vocês já os estão a ajudar a serem ajudados. Eu estou aqui, não é? Sou terapeuta de sono infantil, portanto, este é o meu trabalho, esta é a minha missão junto das famílias, é que vocês durmam bem, descansem bem e percebam a importância que isto tem e terá nas vossas vidas. Portanto, se precisarem de mim, a melhor forma é marcarem já uma sessão de avaliação gratuita, está bem? Eu ou a minha equipa estaremos lá do outro lado para vos ouvir e perceber o que é que podemos fazer por vocês e tenho a certeza que a vida a partir daqui só pode melhorar. Portanto, vamos lá a isto, fazer acontecer. Eu desejo-vos um dia lindo de morrer, são 40 graus, portanto, ponham-se à sombra, cuidem de vocês e da vossa família, está bem? Que é tão importante. Sejam felizes em família. Um beijinho grande.